Você sabe, a gente está na época de fazer a declaração de imposto de renda. A Receita Federal espera até 31 de maio deste ano receber cerca de 39,5 milhões de declarações. Você de casa já fez a sua? Sabe por que a gente precisa declarar? Quem tira as nossas dúvidas sobre esse assunto é a contadora Ana Carolina de Souza. Ana, seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada pelo convite, ainda mais nessa época, que é uma época que não dá para fugir. Não dá para fugir, né? É uma época muito complicada, que é aquele momento de unir documento, de preparar tudo, então todo mundo morre de medo dessa época. E vou te falar que também acho que é uma época de preparar os ânimos, porque eu conheço muitas pessoas que choram de raiva. Olha, são muitas situações, confesso que acontece de tudo, cada um tem suas particularidades, né? Uhum. Mas de fato é uma época que todo mundo fica surtado, porque tem que procurar os documentos, tem dúvida se precisa declarar ou não, tem medo de declarar errado. Então, de fato, é uma época que tem que tomar alguns cuidados, sim, porque é importante e justamente tem que seguir na régua, porque senão, né? o leão pega, né? Senão o leão pega. Conta pra mim, por que existe a declaração? Por que as pessoas têm que declarar? Bom, o primeiro ponto de todos é que, assim, né, o governo, ele criou o imposto de renda através de um tributo para conseguir arrecadar verbas, justamente para conseguir investir em saúde, em educação, em segurança. Então, o imposto de renda, ele foi criado justamente com o intuito de conseguir dinheiro para os órgãos públicos, né, e investir principalmente na infraestrutura que a gente tanto precisa. Então, literalmente, não dá para fugir. Tem que pagar pelo imposto. E quem tem que declarar, por exemplo, esse ano? Como que isso funciona? Como é que a gente sabe disso? Bom, esse ano a gente tem algumas regras, né? Normalmente, anualmente, o governo faz umas novas regras, então vai mudando. Então, por exemplo, a principal é a questão dos rendimentos tributáveis. Então, se uma pessoa, dentro de 2022, né, porque a declaração de imposto de renda é com base ao que aconteceu no ano passado. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 31/12. Então, com base nisso que a gente tem que declarar as nossas movimentações. Então, por exemplo, o principal fator é os rendimentos tributáveis, que é um salário, às vezes um aluguel que essa pessoa receba, um investimento. E esse valor hoje está de R$ 28.559. Isso dá uma média de R$ 2.380 por mês de salário. Esse é o principal de todos, ou seja, se uma pessoa é CLT, se ela é talvez um empresário ou recebe aluguel através desses rendimentos, ela tem que declarar e não tem como fugir. Então, esse é o principal, né? Além dessa obrigatoriedade, tem também a questão dos bens. Às vezes a pessoa ela não trabalha, porém ela tem lá mais de R$300 mil só em bens. Ela também precisa declarar o imposto de renda, porque é um valor considerável, né? E a declaração não é só com o intuito de pagar imposto. A gente precisa também informar os nossos bens, deixar tudo bem atualizado, porque querendo ou não envolve dinheiro. Né? E a gente sabe que, querendo ou não, é uma certa segurança que a gente tem de que aquilo é nosso bem, aquilo é nosso patrimônio, né? E normalmente, o passar do tempo, a tendência é os nossos patrimônios aumentar, né? Às vezes é uma casa, às vezes é um carro. Então, esses bens também podem tornar a pessoa obrigada a declarar o imposto de renda. E existem tipos? Porque a gente fala assim, tem a simples, tem não sei... Como que isso funciona? Bom, hoje como que funciona, né? A simples, ela é mais indicada para uma pessoa que não teve tantas despesas como saúde e educação, que são despesas dedutíveis que a gente consegue usar dentro do imposto de renda e com isso, dependendo do caso, nos ajuda a restituir. Só que para isso, a gente precisa, né, ter os comprovantes de pagamento, ter os recibos, porque a Receita Federal, ela pode simplesmente questionar, falar assim, cadê o comprovante deste documento? Né? Então, normalmente, a saúde e a educação são despesas que, dependendo do caso, a gente consiga recuperar um pouco do valor. Claro que depende muito dos valores, né? Tem uma série de regras para também utilizar esses documentos. Então, por exemplo, se a gente tem gastos com saúde, o plano não cobriu, precisou fazer algumas consultas extras, pega recibo de tudo isso, vai guardando e depois vai preenchendo tudo no site, é isso? Isso mesmo, né? Hoje, o que eu mesmo sempre indico para os meus clientes, né, e amigos vai no médico, vai no dentista, vai fazer qualquer procedimento, peça a nota fiscal. Por quê? Porque além de ser um comprovante da prestação daquele serviço, é um documento que pode ajudar depois na fase de imposto de renda. Então, não tem jeito, né? Às vezes esqueceu,
dá tempo de entrar em contato com esses lugares e solicitar, né? Porque quando eles se negam a entregar esse documento, é considerado sonegação de imposto. Então, eles são obrigados, né, justamente a dar esses documentos para que a pessoa também tenha tudo de organizado da melhor forma possível. Quando você fala de escola, por exemplo, é quando os pais colocam os filhos como dependentes? Como que isso funciona e até que idade? Hoje, a questão da despesa com a saúde não, com a educação. Como que funciona? Educação a gente considera creche, pré-escola, escola, graduação, pós-graduação e MBA. Não tem limite de idade. Se for o filho, ele vai entrar como seu dependente, normalmente até 18 anos. Quando já é maior de idade, a pessoa já coloca numa declaração separada. Por quê? Essa pessoa começa, às vezes, a trabalhar, já começa a construir o seu patrimônio, né? Então, normalmente, passou dos 18, já fica desvinculado. Agora, quando, vamos supor, uma situação de um casal separado, que é uma das mais comuns, tem a criança, que recebe, às vezes, uma pensão alimentícia, e aí tem a mãe, que é a responsável da criança legal, né? O pai declara essa pensão que ele está pagando, então tem que ter uma documentação. A mãe recebe, né, esse valor, ela coloca o filho como dependente e detalha que essa criança está recebendo uma pensão. Então, uma declaração, ela acaba conversando com a outra. Se porventura, por exemplo, um casal que não entrou, né, em uma conversa e de repente os dois declararam a criança como dependente, acontece uma malha fina, né? A pessoa automaticamente tem ali a sua declaração presa como pendência e ela precisa organizar, porque está errado, né? Normalmente, quando a gente fala de criança, ela só pode entrar em uma declaração, ela não pode entrar em duas. Em duas. Léo, tem uma perguntinha para você. Nesse assunto, você tocou, um bom assunto, a criança é possível fazer ela mesma, a sua própria declaração, usando o seu próprio CPF, para que não aconteça isso em relação à pensão alimentícia? Sim, hoje dá para fazer a declaração num formato separado, mesmo que seja uma criança menor. Isso não tem problema. Tanto que antes, né, porque teve uma mudança recente, né, antes mesmo, quando a pessoa recebia uma pensão, entrava imposto sobre isso. Então, a pessoa pagava já o imposto em si e depois pagava de novo. Que, querendo ou não, era um absurdo, né? Paga duas vezes, né? Paga duas vezes, ninguém merece. A gente já paga tanto, Aninha. Sim, exatamente. Então, depois disso, o governo acabou vendo que aquilo ali não estava correto. Então, eles atualizaram as regras e aí, com isso, automaticamente mudou. E aí, a parte da pensão já não entra como se fosse um rendimento tributável, e sim como não tributável. Então, dependendo também do valor que essa pessoa receba, se for mais do que 40 mil reais no ano todo, ela também se torna obrigada a declarar da onde está vindo esse dinheiro. Até porque alguém também está pagando e precisa, né, falar assim, gente, mas eu também estou gastando com isso daqui. Exatamente, até porque também muito dos pontos da declaração, ela acaba servindo um pouco de dedo duro. Então, se uma pessoa fizer e a outra não colocar, uma acaba dedurando a outra. Isso acontece muito em casos de autônomos. Porque, às vezes, por exemplo, você vai passar num dentista autônomo que trabalha como pessoa física e a pessoa pediu a nota. Se aquele dentista não tiver pago o seu imposto, automaticamente ele não vai conseguir usar aquela nota, aquele recibo, porque as informações não estão conversando. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp para você. Vamos lá. Temos perguntinha de WhatsApp, vamos ver aqui. Kátia Aparecida, de Santo André, minha terra. Um abraço para Santo André. Boa tarde. Estou com a seguinte dúvida. O status da minha declaração de imposto de renda é aguardando restituição. Posso entender que está tudo certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia. Pode sim, pode ficar tranquila, porque já passou aí pela pior parte. Porque realmente, quando a gente entrega a declaração, existe todo um fluxo que acontece até a declaração ficar 100%. Então, normalmente, se a gente entrega uma declaração hoje, em torno de 2 a 3 dias, a Receita já faz toda aquela validação das informações e já atualiza se há alguma pendência, se de fato ela já vai restituir, que seria no caso de fila de restituição, e se tiver alguma pendência, a Receita já vai mostrar o que está acontecendo de errado. O que acaba sendo bom, porque é um fluxo um pouco mais rápido, então com isso a gente consegue ter aquele tempo de entrar lá, organizar e aí refazer, né? Que no caso seria aí retificar essa declaração. Por isso é tão importante não deixar para a última hora, né? Exatamente. Porque aí, se deu erro, aí pode acontecer o quê?
Olha, normalmente com os maiores erros, o maior erro de todos é informações erradas, é uma digitação errada. Às vezes, por exemplo, você vai colocar o número de CNPJ, coloca o CNPJ errado. Então, com isso, ele vai atrasar mais o seu fluxo. Se você tiver, às vezes, um valor a receber, vai demorar mais para você receber. E se der valor a pagar, mesmo formato, a sua declaração precisa ficar ok. Porque se ficar pendente, a Receita Federal ela pode ser um pouco mais radical, que acaba acontecendo justamente o bloqueio do CPF. Esse daí é o ponto assim que ninguém quer que chegue, mas que infelizmente acaba acontecendo. E aí, quando isso acontece, aí tem que buscar por um profissional para conseguir ver o que está acontecendo de errado e organizar aquele CPF. Porque normalmente ou é informação errada, ou deixou de falar alguma coisa, ou deixou de declarar algum ano em específico. E aquilo, a Receita Federal não dá para a gente esconder as informações, né? A Receita Federal, ela investe muito aí em informações, em banco de dados. Elas então, ficam de olho na gente. Não dá para tapear. De zoião. Tem mais uma perguntinha para você, vamos lá. Temos mais uma perguntinha, vamos ver aqui, ó. Ana Lúcia. Boa tarde, Abi, Léo e equipe. Gostaria de saber se eu terei que fazer o imposto de renda este ano. Sou aposentada desde 2019 e trabalhei até outubro de 2022, quando fui demitida. Agora recebo só um salário mínimo. Terei que declarar assim mesmo? E o que eu posso fazer para pagar menos? Obrigado, Ana Lúcia. Certo? Nesse caso, tudo vai depender de quanto ela recebeu em 2022. Então, ela vai ter que fazer um check-out lá certinho e ver quantos recebimentos ela teve. E dentro disso, ela não pode passar dos 28.559. Se passou, ela precisa declarar o imposto de renda. E aí, claro, né, que como ela recebeu, se, por exemplo, era CLT, provavelmente a empresa já fez toda aquela questão de pagamento de impostos. Então, provavelmente ela não vai pagar imposto nenhum, porque a empresa já fez toda a questão da tributação. Agora, se ela fosse uma autônoma, por exemplo, e nesse caso ela só recebeu mais do que R$28 mil e não pagou nada de imposto, aí com certeza a Receita Federal iria cobrar por essa diferença. Porque quando a gente fala de pagar o imposto, é o seguinte, né? Você tem que ter pago o imposto suficiente com base ao que você recebeu. Se você recebeu um valor alto e não pagou nada de imposto, a Receita vai falar, olha, tá errado. Né? A regra não é essa. A gente tem hoje uma legislação que a gente precisa seguir. E isso se aplica para qualquer pessoa. Então, justamente, não dá para fugir. Não dá para fugir. Mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinhas. Tá bombando de perguntinha hoje, assim que é bom. Dom Guaratinguetá, um abraço, Dom. Grande Dom. Conheço, hein? Gente boa. Boa tarde, Santa Receita. Tive um problema de saúde e fui várias vezes ao médico e fiz vários exames. Porém, tenho plano de saúde pela empresa. Como funciona a declaração neste caso? Posso pedir, mesmo com plano de saúde, pedir o reembolso mesmo com plano de saúde? Obrigado. É o recibo, né? Normalmente, o que acontece? Quando a gente utiliza o convênio da empresa, no próprio informe de rendimentos vem tudo discriminado. A empresa, o CNPJ, o valor, né, que foi gasto com isso, o desconto que ela teve em folha, porque às vezes tem coparticipação. E aí entra um detalhe importante, que é essa questão de reembolso. Se houve reembolso, essa informação estará lá também. E a gente precisa colocar no imposto de renda. Então, literalmente, todas as informações, elas vêm detalhadas no informe de rendimentos que a empresa fornece. Boa. E se, de repente, esse plano de saúde é da esposa do Dom, por exemplo, que é o que acontece, ele já vem no imposto de renda dela, e daí não vem por o dele. Isso mesmo. A menos que dentro da empresa onde ele trabalha, ele deixou comunicado que ele tem uma esposa que é dependente dele. Aí, nesse caso, né, a empresa mesmo informa a Receita Federal que ele tem um dependente e também entra nessa mesma folha todo o detalhamento. Todo detalhamento. Todo detalhamento. Certo. Mais uma? Vamos lá. Mais uma pergunta, vamos ver aqui. Roger Luiz, de Piquete. Boa tarde. Quando uma pessoa falece, como faço para declarar seu imposto de renda ou não preciso? Obrigado, Roger. Obrigada, Roger. O mais indicado é fazer a declaração assim que aconteceu essa fatalidade. Por quê? Porque, primeiro, às vezes essa pessoa tem bens. E às vezes acontece a questão do espólio. Então, a primeira coisa, né, vai ter que resolver essa questão da papelada, você vai ter que fazer essa declaração a qualquer momento e informar de fato que é uma declaração feita por conta desse falecimento que aconteceu. E com isso, é discriminado todos os bens dessa pessoa. Após isso, essa pessoa precisa pegar esse documento e ir para cartório para fazer todo o processo de espólio. Então, e se de repente isso não é feito,
Quando você tem, por exemplo, uma casa que vai ser vendida depois, aí vai atrasar toda a documentação? Então, infelizmente, sim. Por quê? Porque quando a gente fala de bens, não é simplesmente transferir de nome, né? Existe todo um procedimento mais burocrático feito por trás. Então, por exemplo, é uma pessoa que tinha uma casa. Ela não pode simplesmente, o filho, por exemplo, pegar, colocar no nome dela e falar assim, pronto, tá pronta, é minha casa, tem um bem de R$200 mil. Não pode, ela precisa ir ao cartório, fazer esse procedimento, porque também tem uma numeração do próprio cartório, que essa informação também entra na declaração de imposto de renda. Então, é literalmente assim, o CPF, ele é um só, né? Então, assim, o CPF, ele tem vínculo em tudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Pix, uma transação bancária, é o CPF que acaba dedurando, né? Quando a gente fala uma documentação, é o CPF que está ali. Então, literalmente, o CPF é um só, né? Então, não dá pra gente fugir também. E isso que você falou é interessante do Pix também, né? Porque às vezes a gente vai tendo recebimentos em relação a Pix, que hoje em dia está muito mais fácil, também é necessário tirar esse extrato do banco como documento, tudo isso. Exatamente. O que acontece hoje com a questão do Pix? O Pix, ele é rastreável, né? Então, assim, não dá para fazer um Pix ali por nada. Normalmente, quem tem sofrido mais são os empreendedores. Por quê? Porque ele tem que declarar aqueles valores que estão entrando, né? Aquele valor, ele precisa ser informado a origem, justamente para que tenha a questão da tributação e os pagamentos dos impostos. Então, infelizmente, assim, para quem é empreendedor, tem sofrido muito com isso. Agora, quando é uma pessoa física, um CLT, que querendo ou não já paga pelo imposto, normalmente a transferência de Pix entre ela e uma outra pessoa, seja às vezes pagamento de uma conta, seja um esposo, uma esposa que vai fazer um pagamento de contas em casa. Então, quando é assim, acaba sendo mais tranquilo. Agora, os empreendedores já têm sofrido um pouco mais com esse momento de declarar o imposto de renda. Ai, minha gente, todo mundo tá de olho na gente, então tente pegar o máximo de informação possível, fazer bastante pergunta mesmo, porque essa coisa às vezes dos dependentes acabam também deixando a gente meio confuso, né? É uma das dúvidas mais comuns. Mais comuns, não é? Tem mais perguntas para você. Só que hoje a gente não consegue fazer mais. Você pode voltar para a gente continuar falando sobre isso? Com certeza, volto sim. Porque eu acho que todo mundo ainda tem bastante dúvida, acho que principalmente nisso, né? Quando é uma família, quando tem dependente, se tem escola de filho, tem planos de saúde também, que é uma coisa que confunde bastante a gente. E a gente já pode marcar a próxima antes do dia 31, tá, minha gente? Podemos pra dar sim. certo. Sim, o prazo é 31 de maio, então temos um tempinho pela frente. Só que é aquilo, né? Para quem procura profissionais nessa época, gente, os profissionais ficam na loucura, né? É uma fase de muita documentação, muitas dúvidas. Então, se, né, conseguir já procurar o profissional, já fazer, já se livra logo, já fica tranquilo. Porque às vezes deixa para a última hora, o prazo passa e aí paga aquela multa. Porque, infelizmente, se não cumpre com prazo, acaba pagando uma multa. Ai, gente, não, né? A gente já paga tanto, né? Vamos tentar precaver tudo isso. Você de casa faz o seguinte, gostou da Ana? Coloca isso no Instagram para ela voltar logo para já responder a sua pergunta. @contadora.anacarolina. O telefone é o 11 98519 2152. Aninha, beijos. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Até a próxima. E que seja um alerta mesmo pra gente, né? A gente sabe que é complicado, que tem que fazer, mas tem que fazer. Tem que fazer, não pode correr. Então não pode correr. Beijo, ótimo final de semana, Ótimo viu? final de semana. Muito bom.